Olá, Revista Agrícola presente aqui no 12º Cooper Show. E ao meu lado está o senador Álvaro Dias, ele é pré-candidato à presidência da República. Álvaro, quais as suas propostas para o agronegócio brasileiro? Bom, eu acho que primeiro é bom dizer o seguinte, os governantes do Brasil, de modo geral, eles são muito urbanos. Nunca colocaram o pé descalço no chão desse interior para conhecer a importância, o valor e, sobretudo, a força que vem do campo, né, com a produção agrícola. Se não fosse a agricultura, o Brasil estaria ainda numa situação de maior tragédia, né? Nós dissemos há pouco que nos últimos 25 anos a agricultura foi responsável por um saldo positivo na balança de 900 bilhões de dólares. E os outros setores, um saldo negativo de mais de 500 bilhões. Então, se nós tivermos superávit de mais de 300, foi exatamente porque a agricultura sustentou isso. Mas o governo é alheio a isso. Isso é feito lá no campo, pelo trabalhador rural, pelo proprietário. Saiu da porteira, começa o sofrimento, né? Infraestrutura, falta de armazenagem, o custo da produção, 30% do custo da produção é no transporte. Nós não temos ferrovia, nós não temos navegabilidade nos nossos rios. Enfim, os nossos portos nem sempre são adequados para exportação. Depois, quando o produto chega na ponta, lá na Europa ou na Ásia, o produtor que exporta encontra as dificuldades com as barreiras alfandegárias, não alfandegárias, porque os nossos últimos governos preferiram uma relação diplomática com Cuba, com Angola, com a Venezuela, com o Equador, ao invés de ter uma relação produtiva com os países do primeiro mundo, com a Europa e com a Ásia. Enfim, são mudanças que um governante pode fazer e certamente a agricultura brasileira vai oferecer décadas de prosperidade a esse país. Então, podemos dizer que o pré-candidato Álvaro vai dar uma atenção especial para o agronegócio? Sem dúvida, o agronegócio é a força motora do nosso desenvolvimento. O país é adequado para a produção agrícola, em primeiro lugar, e, obviamente, a agroindústria, agregando valores à nossa economia, mas a partir da agricultura é que nós temos que promover a industrialização, porque houve uma desindustrialização. Veja, a indústria brasileira respondia por 24% dos empregos, hoje responde por 9% dos empregos. A agricultura é que é responsável para sustentar milhões de bocas no Brasil. Portanto, nós temos que, sim, agregar valor à economia agrícola, mas dando ênfase à produção. Nós temos que, por exemplo, eu vejo aí as máquinas, né? Máquinas caríssimas. Mas por que elas são tão caras? Porque o imposto é muito alto. Se nós fizermos uma reforma tributária, reduzindo a carga tributária, essas máquinas custarão menos. E os produtores rurais terão condições de evoluir tecnologicamente ainda mais. Portanto, há muito a fazer. O governo tem muito, por exemplo, a armazenagem, né? Desde que eu era governador, isso tem 26 anos, né, já se falava na necessidade de um programa de armazenagem no Brasil, porque o produtor acaba vendendo na hora imprópria, com o produto embaixo, porque ele não tem onde guardar, né? Então, é tão difícil assim você fazer uma linha de crédito, estimular o próprio produtor a construir o armazém na sua propriedade. Não é difícil. Então, isso tudo depende de governantes que colocou já o pé aqui. Não aqueles que confundem mamona com azeitona, né? Não sabe separar uma coisa da outra. Senador, a importância de um evento, vamos falar agora sobre o evento do Cooper Show, né? 12ª edição, o evento se torna referência aqui no interior do estado de São Paulo com relação ao agronegócio. Qual avaliação você faz da importância de um evento como esse? É sempre uma fotografia da realidade rural, né? Então, as autoridades chegam e conhecem algo que não viram ainda. Desde que não tenham passado, não tenham feito um estágio na área rural, como eu fiz desde criança, né? Mas aqueles que são muito urbanos
tem a oportunidade, pelo menos aqui, conhecer a soja, conhecer o milho, as máquinas que são utilizadas, as práticas agrícolas que são desenvolvidas, né? Quando eu fui governador do Paraná, nós oferecemos à Secretaria de Agricultura o maior orçamento da sua história. E realizamos um programa chamado Paraná Rural, que foi depois considerado modelo para o mundo, que compatibiliza o interesse da produção com a preservação ambiental, com 45 práticas agrícolas diferentes, né? 45 práticas agrícolas diferentes. Então é preciso comparecer a um evento como esse para conhecer um pouco dessa realidade que há no campo, porque lá em Brasília eles não conhecem essa realidade. Então você viu aí, né? O pré-candidato a presidente da República, o senador Álvaro Dias, do partido Podemos, falando aqui para o portal R Agrícola, revista agrícola, colhendo o melhor do campo.